Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical, meu nome é Silvana e eu sou professora de apoio aqui da Igreja Assembleia de Deus de Blumenau. E nós estamos na 11ª lição de nosso trimestre e essa lição é uma lição incrível e que vai trazer um grande resultado se aplicado de uma forma séria para a sua classe. Então, antes de nós começarmos a falar da lição da Escola Bíblica, que tem por tema o perdão, eu quero dar um conselho para você, querido professor. E o meu conselho é que durante essa semana que você vai estar preparando a sua aula de Escola Bíblica Dominical, você venha fazer um autoexame, uma avaliação dentro do seu coração para ver se lá dentro, por um acaso, por algum descuido, você não tenha deixado que tenha enraizado ali alguma raiz de amargura, alguma mágoa, algum rancor contra alguma pessoa. Porque, como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando você aplicar a sua lição no domingo ou no dia que é a sua aula, você vai saber falar por ter vivenciado isso, vivido, experimentado o processo de liberar perdão. Então é um conselho que já de começo eu já deixo para você. E as dicas que eu dou para durante a semana, a sugestão de leitura devocional, é que você faça essa semana uma tabela lá no seu grupo de WhatsApp com os seus adolescentes. Escolha 3 por dia para que 3 adolescentes estejam lá, um lendo, um explicando e o outro aplicando o texto bíblico que será lido naquele dia. Na segunda, Salmos 86:5, terça, aí você pode aí estar convidando algum adolescente. Na segunda, Maria vai ler a leitura devocional, o Pedro vai explicar o que aquela leitura quis dizer, aquele texto quis dizer, e a Ana vai aplicar aí o que aquela leitura, aquele texto quer dizer para nós, né? Então é uma sugestão. E aí você já pode fazer a tabelinha já, agora no início da semana, hoje já, e já lançá-la no seu grupo. Então cada um já vai lá se organizando. Na segunda vai ser fulano que vai ler e deles já vão estudando também o que eles vão ter que falar, ok? E para começar a nossa aula, eu sugiro a você, querido professor, que você esteja com a tua sala toda organizada para recepcionar os seus adolescentes e quando eles entrar, você os abrace de forma muito calorosa e que você coloque ali de plano de fundo, né, uma música bem suave para eles entrarem ouvindo. Eu dei 2 sugestões que eu deixei no material de apoio para vocês. As 2 sugestões que eu deixo são a música Perdão e Graça, né? E a música Perdão com a Fernanda Brum e a Eichla. Eu deixei os 2 links lá no material de apoio, que você só clica lá, já vai ir direto para a música, que você consegue lá baixar no seu celular, enfim. Só para lembrar, o material de apoio está nesse site que aparece aqui embaixo, eb-blumenau.com.br, e ali está todos os subsídios das lições que nós aqui falamos, ok? Muitos professores nos perguntam nos comentários aqui no YouTube, né, ou no site, onde fica o material de apoio. Então você entra lá no site, vai em subsídios e lá embaixo vai ter um íconezinho que você clica lá para baixar o teu material em PDF. É bem fácil, depois que você aprender a fazer vai ser bem tranquilo. E a dinâmica da aula, de toda a aula, quando os seus adolescentes entrarem, você os abraçou, a música está tocando bem suave. A dica que eu dou é que você amarre de forma bem segura neles garrafas, pode ser garrafa PET ou lata de leite ou de achocolatado ou sacolas mesmo, cheias de areia, de preferência molhada, para que eles fiquem sentindo aquele peso amarrado neles. Você pode enrolar na perna ou na cintura, ou fazer com que eles fiquem no ombro mesmo, né? 2 pesos com 2 bolsas cheias de areia molhada, para que eles venham sentir o peso e o desconforto durante toda a aula. É a dinâmica, a dica que eu deixo assim para você aplicar só lá no final, né? E no final tem coisas bem legais.
E o nosso texto de destaque está lá em Colossenses 3:13, né? Que fala sobre não ficar irritado com o seu próximo, enfim. Nossos objetivos dessa lição de hoje é destacar que somos todos pecadores. Eu não sou melhor do que a pessoa que me magoou. Conscientizar que precisamos ser sinceros diante de Deus e mostrar que perdoamos, porque nós já recebemos o perdão de Cristo Jesus, porque nós já fomos perdoados. Uma das lições mais incríveis, né, que a vida nos dá, é o fato de aprendermos a perdoar. É uma lição que vem aí com algumas dores, algumas tempestades muitas vezes, que é muito difícil, nos causa algumas dores e alguns desconfortos, mas são lições que nos ensinam realmente que aprender a perdoar, liberar perdão, faz bem à nossa vida, faz bem à nossa alma e à nossa mente. Na introdução da lição, aqui vai falar que Jesus ensina os seus discípulos que se eles orarem a Deus, né, para Deus responder a oração deles, para Deus ouvir a oração deles, eles precisam aprender a perdoar aqueles que ofendem eles. Então, já no início da lição, você pode fazer um bate-papo com o seu adolescente, perguntando se ali alguém deles já foi magoado. E deixa eles falar, eles vão discutir a respeito e tal. Eles foram magoados. Por quantas pessoas, quantas vezes eles já se sentiram magoados? Deixa eles falar, porque isso você pode anotar. A Ana falou que foi magoada 3 vezes. O Pedro falou que foi magoado 5 vezes. E aí você anota agora nesse momento, porque você vai usar logo no primeiro tópico. E o primeiro tópico fala: somos todos pecadores. De fato, somos todos pecadores. No início desse tópico, a minha sugestão é que você leve eles a lembrar do dia em que eles receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Na lição 7, o semeador da palavra foi uma das dicas que a gente deu aqui, para que você estimulasse a sua classe a conhecer a Deus, a aceitar Jesus como Salvador e Senhor e tivessem aí uma experiência real com Cristo, né? Se aconteceu, se naquela aula os teus adolescentes que não tinham aceitado Jesus ainda receberam, faça eles contar como foi, faça eles falarem assim. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a nossa vida fica transformada, porque Ele é Senhor da nossa vida, não é? E a gente começa a entender que nós não éramos merecedores da graça e do amor de Deus, mas Deus enviou seu único Filho para estabelecer a nossa comunhão com Cristo Jesus, a nossa comunhão com Deus. Então Ele religou a nossa comunhão com Deus. E quando Jesus veio à Terra nos dar a oportunidade de sermos perdoados, morrendo para nos salvar, né, e nos perdoando de nossos pecados, nasce em nós. Nós conseguimos entender, nós que aceitamos de fato a Jesus, conseguimos entender que não há como amar a Deus se eu não amo o meu próximo. Não há como eu orar e Deus ouvir a minha oração se eu não perdoo aquele que me ofende. E não há como eu entender a misericórdia de Deus se eu não sou misericordioso com o meu próximo. Nesse tópico, ali no meio, nós vamos também comentar sobre aquelas pessoas que nos ofendem, que muitas vezes a gente nem conhece, né? E como não faz nem diferença muitas das vezes, às vezes só entristece na hora, mas nem faz tanta diferença assim aquilo que ela falou, porque ela não faz parte do nosso círculo de amigos, ela não faz parte da nossa família, não faz parte da roda de pessoas em que nós amamos e confiamos. Então, qualquer pessoa nos entristece, mas nós não damos bola. Aí, você vai abrir aqui essa parte falando que o que mais nos magoa geralmente é quando aquela pessoa que nós amamos, que nós confiamos,
nos ofende, fala coisas que nos desagradam, falam coisas que nos machucam ou fazem coisas que nos machucam. E você fique aberto aí para ouvir eles falar. A possibilidade de você mexer em algumas feridas. Aí, como lá na introdução a gente perguntou quantas vezes cada um foi magoado, eu sugiro aqui nessa parte do tópico você pegar bolinhas de papel amassada e se o Pedro falou que 5 vezes ele sofreu mágoa, foi magoado, que ele lembra isso com muito ressentimento, você coloque 5 bolinhas nas mãos do Pedro. Ele já está com o peso na cintura ou nas pernas e agora ele vai ficar com as mãos com as bolinhas de tantas vezes que ele foi magoado. E assim, cada um que falar, cada bolinha equivale a uma mágoa que aquele adolescente falou que tem, certo? E por isso que é importante você, professor, deixar eles falar. E aí, conforme as vezes que eles forem falando, vocês vão trabalhando aí com as bolinhas. Se tem adolescente que foi magoado só uma vez, procure fazer uma bolinha um pouco maior para que isso incomode. A ideia é que realmente, de fato, isso incomode. E aí, para finalizar esse tópico, a minha sugestão é que você abra um lequezinho, né, falando sobre vitimismo. Depois que eles falaram, você pode fazer uma pergunta para eles assim. Imagine vocês que estão se sentindo todo magoados. Será que aquela pessoa que magoou vocês também não está magoada com vocês de alguma forma? Será que vocês só receberam, né, ofensas? Será que vocês nunca ofenderam alguém? O mundo que a gente vive, a grande realidade, isso serve para nós adultos, né? Nós somos criados para ser as vítimas. As músicas que muitas vezes a gente escuta quando está aí magoado são músicas que colocam o nosso adversário num patamar assim de agressor. Esquecemos que o adversário das nossas almas é Satanás e a gente coloca o nosso irmão, o nosso amigo, nossa família como o inimigo. E aí a gente escuta determinadas músicas que colocam assim nós num período, num processo de coitadinho de mim e aquela pessoa como agressor, só que no decorrer da música gera em nós uma vingança, e em nome de Jesus aquela pessoa vai ser humilhada e um dia vai ter que me ver lá de baixo, eu lá num patamar muito alto. E aí, aqui acontece uma coisa muito preocupante, que é a síndrome, eu chamo isso, eu nunca vi ninguém falar disso, mas eu chamo isso a síndrome do filho amado, filho preferido. A gente coloca na nossa cabeça, quando a gente é o magoado, que Deus, ele olha para a terra e fala, puxa vida, coitadinha da Silvana, a Silvana precisa receber vitória, a vitória dela é eu humilhar aquele fulano. Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Deus que enviou seu filho Jesus para morrer pela Silvana, ele enviou seu filho Jesus para morrer por aqueles que ofenderam a Silvana, né? Então, você pode criar isso, esse comentário, essa discussão e confronte os seus adolescentes a não serem vítimas, se posicionarem como vítimas, como os coitadinhos, os ofendidos. Eu acho muito importante você terminar esse tópico assim. E o segundo tópico nós vamos trabalhar com o título ali Seja sincero com você mesmo. A possibilidade, quando você finalizar o primeiro tópico, confrontando eles e fazendo eles não se sentir os coitadinhos da situação, eles falarem que não, eles me magoaram, mas eu nem olho para eles como os vilões, eles nem são, eu até converso com o cara numa boa, então eles vão aí mascarar a mágoa, não, tá tudo bem, porque isso a gente faz muito bem, a gente mascara muito. E a grande dificuldade que as pessoas têm em liberar o perdão é muitas das vezes na dificuldade que elas têm de admitirem que alimentam aquele rancor no seu coração. Então, esse tópico você vai trabalhar isso, né? Temos que ser sinceros, né, com a gente mesmo e admitir, realmente eu tô
tô chateado e tô frustrado com o que o irmão fez, tô, né, triste demais. Estimule os seus adolescentes a ter uma conversa franca com Deus. Sabe? Ensine os seus adolescentes nesse tópico a realmente confessar a Deus aquilo que eles estão sentindo. Senhor, aconteceu isso, a pessoa falou isso, depois eu falei isso. A conversa mais sincera. E aí, eles confessando a Deus, eles vão ter com certeza mais facilidade em liberar perdão. Nosso Deus, Ele nos conhece por inteiro. Ele não precisa saber de mim o que eu fiz de errado, o que tem no meu coração para saber. Ele não precisa que eu conte para Ele para saber, mas Ele quer sim que eu confesse, porque isso libera em mim, destrava cadeias que estão na minha cabeça, no meu coração. E aí, nesse tópico, eu deixei ali no material de apoio para vocês uma matéria que que saiu na Folha de São Paulo, que fala sobre o perdão segundo a neurocientista Susana Herculano Rosen, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa matéria saiu há 4 anos, é uma matéria que, né, já faz um tempinho, só que eu acho muito interessante essa matéria e eu deixei lá o link para você acessar o site e eu deixei partes ali para você ler também. E essa matéria fala como o nosso cérebro reage quando liberamos perdão e como ele reage quando nós não liberamos perdão. Um estudo italiano, tudo isso diz lá nessa matéria, que um estudo italiano recrutou voluntários para seguir um roteiro onde eles tinham que se imaginar em situações onde eles estavam sofrendo ofensas pessoais. E em seguida, a equipe lá instruía eles a perdoar aquelas pessoas, né? E também um grupo eles perdoavam e o outro grupo eles estimulavam aquelas pessoas a projetar ali uma vingança. Tudo isso, o que acontecia enquanto eles estavam ali pensando e articulando como iam se vingar ou perdoando, era monitorado por um aparelho de ressonância magnética que permitia que a equipe que estava ali pesquisando acompanhasse as atividades que aconteciam no nosso cérebro. Então leia a matéria completa lá, você vai ficar surpreso. E tem muita coisa, né? A nossa imunidade, quando nós perdoamos, né? Ela aumenta, nosso bem-estar, a gente está em paz com Deus, né? Então tem tantas coisas, tantos benefícios que acontecem em nosso corpo quando nós liberamos perdão. Então você trabalhe no final desse tópico dados mais científicos, é a sugestão que eu dou. E o tópico 3, nós vamos falar que não há limites para perdoar. E aqui eu sugiro a você que nesse tópico você fale sobre a dinâmica que a lição dá para você fazer. Eu fiz assim, ó, uma cartolina que de um lado é papel cor crua e o outro é coloridinho, com um fitilho, um lacinho, e você vai entregar para cada grupo. Você pode dividir em 2 grupos aí, ou 3, ou quanto, depende como que é a sua sala, mas o interessante é que todos participem. E quando você dar para eles, você vai pedir para que eles leiam Mateus 18, do 23 ao 35, que é o texto que vai falar desse tópico, né, do patrão que perdoou a dívida do empregado e o empregado não perdoou a dívida que era muito menor, né, do colega de trabalho. Então, você vai dar para eles esse tópico, você pode dividir em 3 fileiras, aqui eles vão escrever a observação, vão colocar os fatos, o que aconteceu, né, do texto, aqui a interpretação, o significado de cada fato, e a aplicação, né? Então, eles vão estar escrevendo, não dê tanto tempo assim, eu acho que nos 5 a 10 minutos no máximo eles já podem fazer essa atividade. Mas é legal que eles escrevam até para eles fixar, porque esse tópico vai falar dessa história, e se eles lerem e fazerem uma atividade, eles vão fixar melhor, né? Deus todo soberano nos perdoou. E agora nós não perdoamos o nosso próximo, essa é a aplicação dessa história, né?
Lembrando no tópico 3 que eles vão fazer essa atividade sem tirar as bolinhas da mão. É interessante que eles continuem fazendo a atividade, escrevendo, pesquisando a Bíblia, sem tirar as bolinhas de papel que você deu lá no tópico 1 para eles, não é para eles tirarem das mãos. Outra coisa interessante aqui é que você leve livros para eles pesquisarem o que significa, os fatos, enfim. Se você não tem um livro de estudo que fale, né, que explique versículo por versículo ou algum outro, você pode pegar e levar bíblias de estudo mesmo, né, que tem aquelas partes específicas de estudos. Se você quiser e não tiver, você pode estar pedindo aí para o pastor, para os obreiros da tua igreja, para que eles venham estar emprestando essas bíblias de estudo. E o último tópico, nós vamos falar sobre perdoamos porque já somos perdoados, porque já fomos perdoados. Nesse tópico, professor, você deve frisar a imensidão do amor e do perdão de Deus para conosco. E como o fato de eu não perdoar, como entristece o coração de Deus. E aí você pode colocar nesse tópico algumas perguntas para ele. Depois de você saber que você entristece muito o coração de Deus quando você não perdoa, você é capaz de liberar perdão e olhar para a pessoa que te afligiu, que te ofendeu, e olhar para ela como se nada tivesse acontecido. Eles vão, né, deixa eles falar. Daí você pergunta, é difícil você olhar para eles e esquecer totalmente do que foi feito, né? Aí eu indico a você, professor, aqui no Auxílio Teológico, a lição dá uma leve pincelada sobre o fruto do Espírito, né, que está em Gálatas 5:22. Eu sugiro a você que nesse momento desse tópico você volte um pouquinho e leia com eles também Gálatas 5, do 19 ao 21, que vai falar sobre os frutos da carne, né? Que daí lá também vai estar a intriga, enfim, e vai deixar bem especificado, e eles comentam sobre isso, e depois você leia Gálatas 5:22, que vai falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, quando ele é gerado em nós, não que é simples e fácil eu perdoar por ter o fruto do Espírito, mas é muito mais possível, porque eu consigo entender e eu consigo ter a misericórdia que Deus tem para comigo, eu consigo ter com o meu próximo, né? Então, nesse tópico, eu sugiro que você trabalhe isso aí, o fruto do Espírito. Claro que você não vai se prolongar, mas você deu uma pincelada. E a dica que eu deixo também é que, se você puder encaminhar para eles durante a semana algumas facetas do fruto do Espírito, né? Longanimidade, daí benignidade, e vai trabalhando o que significa cada um, para depois da aula você ainda continuar gerando neles o fruto do Espírito e eles memorizando. E aí você vai estar finalizando o último tópico, né? Perdoamos porque já fomos perdoados. A minha sugestão é que nesse momento você coloque uma das músicas que a gente sugeriu, né? Lá, né? Um fundo musical, e você dê as mãos para os seus adolescentes. Eles vão tudo se enganchar porque eles ainda estarão com as bolinhas na mão. Vai ser difícil porque eles vão estar com os pesos, né? E você, professor, ore com eles, mas a minha sugestão é que você ore, mas com convicção, com autoridade nesse momento. E quando você orar com eles, eu sugiro que você fale e eles repitam a sua oração. Comece a sua oração pedindo perdão a Deus por todas as nossas falhas, por não amar da forma que Ele nos mandou amar. Enfim, faça uma oração e faça com que os seus adolescentes repitam essa oração, né? Nesse momento também, você pode dar oportunidade, caso algum adolescente ali esteja com o coração ferido, com algum adolescente que está dentro da sala de aula, ou com o pai, mãe, tio, alguém que está ali dentro da igreja, que há a possibilidade de o adolescente ir lá abraçar, né? Ou chamar ali a pessoa para esse adolescente estar abraçando. Você pode fazer uma sugestão que eu dou. Claro que
mais interessante é que ele né, fique mais ali dentro da sala de aula, sem envolver tantas pessoas assim. Depois ele vai, né, e abraça e tal, caso você não queira se estender na aula e o teu tempo esteja bem curto. Nesse momento, então, depois que os adolescentes se abraçarem, se perdoarem, liberarem perdão, ainda com as bolinhas na mão, você pode pedir para esses adolescentes pensarem, lembrarem da pessoa que magoou ele. Talvez nesse momento, e eu indico que você vá em oração e jejum, o seu adolescente vai lembrar de algum abuso que ele sofreu, de alguma coisa muito triste que ele tenha sofrido, e nesse momento ele vai estar lembrando disso. E você pode colocar um grupo de intercessão para orar, é a minha dica, e junto com os seus adolescentes, eles vão pensar na pessoa que magoou eles, que machucou eles de forma muito triste, e com as bolinhas na mão, eles vão lançar essas bolinhas para longe e falar em alta voz, declarando: eu perdoo você, eu perdoo você. Então, é uma sugestão que eu deixo aqui, querido professor. Eu desejo que a sua aula venha a ser uma aula realmente transformadora. A lição de hoje, essa lição é uma lição de libertação. É uma lição onde os seus adolescentes vão receber um destrave na vida deles, né? Onde eles vão ter a oportunidade de entender o amor de Deus, e eles vão conseguir transmitir esse amor. E porventura, se tem algum adolescente que não recebeu Jesus, ele vai conhecer Jesus nesse dia. Que a sua aula seja maravilhosa e que Deus opere grandemente através da sua vida, libertando seus adolescentes e libertando a você mesmo. Essa aula é uma aula muito reflexiva que nos ajuda a entender o amor de Deus e também nos ajuda a liberar perdão. Que Deus te abençoe e até a próxima.